Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula de História. Continuamos, então, estudando sobre os espanhóis na América. Hoje falaremos sobre o encontro entre Espanha e o Império Azteca, o que causou, infelizmente, a destruição deste império. Tá? Então, ainda no Caribe, os espanhóis eles ouviram falar de uma sociedade imperial muito rica, estabelecida na parte continental da América, ou seja, no Planalto Central do México. Era o Império Azteca, formado por uma rede de alianças que envolvia 3 capitais políticas, as cidades de Texcoco, de Tlacopan e Tenochtitlan, que era a capital do Império. As alianças entre esses centros urbanos integrava um domínio político e tributário sobre diversos grupos étnicos territoriais, chamados de Altepetli. Nossa, o meu Inca não tá, meu Azteca não está muito afiado. A dominação azteca imposta a esses povos gerava uma situação de descontentamento, ou seja, os povos eles eram descontentes com a dominação dos aztecas. Essa divisão entre os grupos indígenas foi notada e habilmente manipulada pelos espanhóis. Então, quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou com seus homens à capital azteca, em fevereiro de 1519, conheceu Malinche, que era uma jovem indígena que foi sua intérprete e possibilitou a aliança dos espanhóis com o povo inimigo dos aztecas. Então, em novembro de 1919, os espanhóis então chegaram a Tenochtitlan e foram recebidos pacificamente por Montezuma, o imperador azteca. O primeiro encontro, infelizmente, posteriormente, houveram então vários confrontos entre os aztecas e os espanhóis. Então, o primeiro conflito, de que se tem notícia entre espanhóis e aztecas, ocorreu em maio de 1520, quando os conquistadores então invadiram um templo azteca e mataram dezenas de indígenas. Tá? Mas como é que a gente explica a derrota dos aztecas, sabendo que os aztecas eram milhões de pessoas, e os espanhóis eram centenas, poucas pessoas, Cerca de 1000 faziam parte do grupo do Hernán Cortés, tá? Então os espanhóis eles contaram com o apoio de vários povos inimigos dos aztecas e utilizaram cavalos, armas de fogo e couraças de ferro nos combates. A disseminação da varíola é considerada outro fator para a derrota dos aztecas. Muitos povos morreram, foram dizimados na América com doenças, como por exemplo a varíola, trazida pelos europeus. Além disso, a associação que Montezuma teria feito entre o colonizador espanhol Cortés e o deus azteca da destruição, aliada à crença de que a chegada dos espanhóis concretizava maus presságios, explica o temor que os aztecas tinham diante dos invasores e a demora em reagir à ameaça espanhola. Ou seja, se eles tivessem acabado com os espanhóis no início, na chegada, não tinham sido destruídos. Tá? Vamos ver um pouquinho então sobre como é que os espanhóis fizeram para tomar a capital azteca, Tenochtitlan. Derrotados na primeira tentativa de tomar a capital azteca, os espanhóis se refugiaram em Tlaxcala, onde instalaram a base de suas operações. A queda definitiva de Tenochtitlan só ocorreu em agosto de 1521, após meses de cerco, combates e derrotas de ambos os lados. O sistema de alianças que os espanhóis selaram durante o conflito foi decisivo para o desfecho. Tanto que, ao terminar a guerra, enquanto os espanhóis tinham apoio de cerca de 50 povos, os aztecas eram apoiados apenas por 3. Como a gente viu, os povos eles não gostavam de ser conquistados pelos aztecas, mas será que era melhor ser parceiro da Espanha? Então, como podemos perceber, a tomada de Tenochtitlan não se tratou da vitória dos espanhóis sobre os indígenas, mas da vitória de diversos grupos étnicos que, aliados aos espanhóis, derrotaram o inimigo em comum, ou seja, os aztecas. Os povos nativos, então coligados aos espanhóis, não podiam imaginar que a queda dos aztecas
era apenas o primeiro grande ato de uma história de destruição que arrastaria depois suas cidades, formas de organização social e política, crenças e milhões de vidas. Então, os espanhóis usaram os indígenas para se destruírem e posteriormente destruíram os povos indígenas. Então, sobre a aula é isso. Façam atividade. Até a próxima aula.